Graça e paz, queridos. Vamos falar hoje sobre como a oração em línguas pode nos ajudar a entender a natureza de Cristo em nós. A verdade é que quando nós aceitamos a Jesus e nos batizamos, nós recebemos no nosso espírito a natureza de Cristo. É o que chamamos de um novo espírito. Agora, muitas pessoas têm dificuldade de entender como funciona e como flui através de nós essa nova natureza. Vamos falar sobre isso e como a oração em línguas pode nos ajudar com isso. Uma mensagem muito profunda, muito poderosa, que vai lhe trazer muito entendimento e impactar a sua vida. Tá ok? Daqui a pouquinho nós vamos ler Colossenses 1, do 25 ao 27. Mas antes eu quero lhe fazer um convite. Inscreva-se no meu canal e venha caminhar comigo juntos rumo à eternidade, rumo à glória eterna com Cristo Jesus. Eu tenho no meu canal muitas ministrações para casais, para relacionamento de pais e filhos, muitas palavras avivalísticas, palavras de despertamento espiritual para edificar a tua vida, a tua família, para somar no corpo de Cristo, tá bom? Então inscreva-se, vai ser um prazer ter você juntamente conosco. Vamos ler então agora Colossenses 1, verso 25 ao 29. Colossenses 1, do 25 ao 27. Vamos ler em nome de Jesus? Da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, que texto maravilhoso, que texto fantástico. Eu gosto muito da carta aos Colossenses, pois ela nos traz ensinos maravilhosos. Eu queria que você entendesse que Paulo escreve aos Colossenses e ele fala muito sobre o termo mistérios. O que é mistérios? Mistérios são segredos escondidos que vão ser revelados em nossa vida, ou que foram revelados em nossa vida. Quando nós lemos o livro de Colossenses, ali especificamente no capítulo 1, como acabamos de ler, Paulo se refere a um mistério que era Cristo em nós, Cristo que ia se revelar em nós, para que através de nós pudesse alcançar todos os gentios. O que é os gentios? São todos os povos que ainda não foram salvos, são todos os povos que ainda não conheceram ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele diz que Cristo em nós é esse mistério, a esperança de glória para todos os povos. Ali quando nós lemos esse texto, nós entendemos que Paulo estava falando desse mistério apenas de Cristo em nós para a salvação. Pois bem, mas quando nós comparamos todos os termos falados de mistério, principalmente no Novo Testamento, nós descobrimos algo maravilhoso. Nós descobrimos que à medida que nós oramos em línguas, como as orações são chamadas as línguas estranhas, a oração no Espírito Santo, que quando nós oramos em línguas, nós oramos mistérios. Lembra do texto de 1 Coríntios capítulo 14? Portanto, quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala mistérios com Deus. Pois bem, quando nós falamos em línguas, quando oramos em línguas estranhas, automaticamente nós estamos orando muitos mistérios de Cristo. Muitos e muitos, não poucos. É muito importante que você entenda. Nós oramos muitos mistérios de Cristo quando estamos orando em línguas. E qual é parte desses mistérios? Parte desses grandes mistérios é a compreensão da natureza de Cristo em nós. É o entendimento de quem Cristo é dentro de nós. Como que isto funciona dentro de nós. Muitas das vezes nós já ouvimos alguém falar, olha, você tem que ter a natureza de Cristo, você tem que refletir Cristo. Mas nós vamos aprender nessa mensagem como isso é possível, como a oração em línguas pode nos ajudar a entender isso. Porque a orar em línguas é orar os mistérios de Cristo em nós. Tá bom? Uma mensagem muito profunda. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e nós nos batizamos, automaticamente acontece conosco o que diz a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 3, que nós somos revestidos de Cristo. Ou seja, nós recebemos a natureza de Cristo
dentro do nosso espírito. Nós recebemos aquilo que nós chamamos de regeneração do espírito. O Espírito Santo, a natureza de Cristo, renova o nosso espírito, faz-nos nascer de novo. Surge o que nós chamamos de novo nascimento. Por isso a importância do batismo. Quando nós ministramos o batismo nas águas, o que nós falamos sempre? Você vai nascer de novo. Aí essa natureza de Cristo é colocada dentro do nosso espírito. Agora, como entender o funcionamento dessa natureza? Como fluir com as características que existem nessa natureza? É isso que nós vamos aprender com detalhes agora. Dentro dessa natureza de Cristo, dentro desse caráter, ou melhor, dentro dessa nova natureza de Cristo, nós encontramos muitas características, muitas. Por exemplo, encontramos a santidade. Na natureza de Cristo está a santidade do Senhor. Então, quando nós oramos em línguas, nós entendemos melhor e passamos a ter uma maior chance de fluir em santidade. Vou te explicar detalhes a respeito do fluir daqui a pouco. Também encontramos na natureza de Cristo uma outra grande característica dele, que é o seu poder. Sobre o poder e a santidade de Cristo, eu não quero falar muito hoje, porque eu tenho uma mensagem no meu canal aqui do YouTube, que chama-se 4 motivos pelo qual devemos falar em línguas. E lá eu falo muito sobre a santidade sendo produzida em nós pela oração em línguas, e também sobre o poder de Deus, a recepção de dons espirituais, como receber os dons espirituais e andar no poder de Deus quando oramos em línguas estranhas. Eu falo sobre isso na mensagem 4 motivos pelo qual devemos orar em línguas. Depois você pode ouvir e ser edificado. Mas hoje eu quero falar sobre o entendimento da natureza de Cristo em nós, sobre 4 grandes características. Eu quero falar sobre a mente de Cristo, eu quero falar sobre a verdade de Cristo, eu quero falar sobre a sabedoria de Cristo e sobre o amor. Sobre esses 4 pontos é que eu desejo falar nessa ministração de hoje, tá ok? Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo, quero aqui abrir um parênteses, eu vou falar aqui sobre um palavreado um pouco mais avançado, falar para aqueles que já são batizados no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, ouça a minha ministração que eu tenho, Por que ainda não fala em línguas? Também está aqui no meu canal do YouTube, Por que ainda não fala em línguas? Você pode descobrir o que está faltando para você ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Mas, visando você que já é batizado no Espírito Santo, eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre a mente de Cristo, quero falar sobre a verdade, quero falar sobre esses 4 pontos, falar sobre o amor e a sabedoria. Vamos lá então? Como eu disse para você, quando oramos em línguas, nós oramos mistérios. Os mistérios da natureza de Cristo em nós. Quanto mais oramos em línguas, mais nós entendemos e temos condição de passar a fluir com essas qualidades divinas do nosso Senhor. O problema de muitos cristãos hoje tem sido o fluir na natureza de Cristo, o fluir com as características de Cristo Jesus. Esse tem sido a grande dificuldade dos cristãos nos dias de hoje. E eu quero te dar uma grande ferramenta, dizer para você que a oração em línguas, usada adequadamente, ela ajuda no teu crescimento espiritual e no fluir com essas características que mostram a natureza de Cristo em você. Ok? Vamos falar primeiro sobre a mente de Cristo. Amados, Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, depois dessa ministração, você pode ler todo o capítulo 2 de 1 Coríntios, e você vai ver que ali, o resumo dela é o seguinte. Paulo está dizendo aos coríntios, olha, quando eu estou com pessoas ainda indoutas que não conhecem a palavra, eu falo de coisas um pouco mais suaves. Mas quando eu estou no meio de pessoas que já conhecem o Evangelho, eu quero falar de coisas mais profundas, de coisas mais espirituais, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. A partir do verso 9 em diante, do capítulo 2 de 1 Coríntios, até o final, Paulo vem falando de um linguajar que, quando você lê todo o contexto,
ele fala sobre o entendimento e o auxílio da oração em línguas para a vida dos cristãos. E ele chega no verso 16 e ele diz: nós temos a mente de Cristo. Você analisando todo o contexto, Paulo estava dizendo: olha, vamos falar de coisas mais profundas, vamos falar de coisas mais espirituais. Quero falar de coisas que não são entendíveis ao entendimento humano. Quero falar de coisas muito espirituais. E aí ele vai desenvolvendo um entendimento e ele chega ao ponto de dizer: nós temos a mente de Cristo. Cristo é espírito, queridos, mas o espírito, ele tem uma mente. E quando Paulo diz nós temos a mente de Cristo, em outras palavras, quando nós oramos em línguas, oramos e oramos, quando eu falo orar no Espírito Santo, orar em línguas estranhas, é orar bastante, não é orar pouco e orar uma vez ou outra, é ter uma vida constante de oração no Espírito. Quando você tem uma vida constante de oração no Espírito, o que acontece? Vai sendo entendido dentro do seu interior, você consegue entender com mais perfeição. Por que eu digo com mais perfeição? Porque a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, que quem ora em línguas edifica-se. A Bíblia não diz que quem ora no entendimento edifica-se. Quem ora no entendimento consegue muitos outros resultados, mas quem ora no Espírito é que se edifica. Então, quando você ora no Espírito, você vai sendo edificado. Como? Fortalecido, entendendo a natureza de Cristo em você. E a natureza de Cristo tem o quê? A mente de Cristo. Uma característica da sua natureza divina é a sua mente. Quando você vai orando bastante em línguas, você vai absorvendo os pensamentos, você vai vendo como Cristo vê. No original, no grego, ali o contexto de 1 Coríntios 2,16 diz: pois nós temos os pensamentos de Cristo. Na nossa tradução fala mente, mas no original diz: temos os pensamentos de Cristo. Ou seja, quanto mais você vai orando em línguas, mais você vai tendo os pensamentos de Cristo. Você vai pensando como Ele pensa. E Cristo não pensa com derrota, Cristo não tem pensamentos, não teve e não tem, não teve quando andou na terra como homem e não tem nos dias atuais como o ser divino. Cristo não tem pensamentos de derrota, negativismo, fracasso, medo, incredulidade, dúvidas, insegurança. Isso quer dizer que quanto mais você ora no Espírito, mais você vai aderindo à mente de Cristo. Vai sumindo os medos, vai sumindo as inseguranças, as incertezas, vai sumindo tudo que está ligado ao homem natural, tudo que está ligado ao homem natural. Vai sumindo e vai sendo tirado tudo isso daí. E você vai passando a ter um entendimento de pensamentos saudáveis. Quanto mais você ora em línguas, você começa a entender algumas coisas, do tipo: você não pode, mas Cristo pode por você. Você não faz, mas Cristo faz por você. Você não consegue, mas Cristo consegue por você. É assim que funciona. Isto é ter a mente de Cristo. Isto é ter a mente de Cristo. Ok? Então, quando oramos em línguas, nós entendemos a natureza de Cristo. Nós passamos a entender a mente de Cristo e como ela funciona em nós. E dali em diante, nós começamos a fluir com pensamentos de vitória, de conquista, de coragem, de intrepidez e de tudo aquilo que é típico da mente de um cristão, daquele cristão que anda realmente com o Senhor Jesus. Ok? Segunda grande característica que tem na natureza de Cristo e que vai nos fazer, que nós vamos entender melhor e que vai fluir mais fortemente da nossa vida, a partir do momento que nós entendermos, em Cristo, na natureza de Cristo, é que nós encontramos a verdade. Pensa comigo, se está afirmado em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo, logo na mente é onde é firmado o quê? É onde é confirmado, é da onde vem, da onde forma-se o caráter. E a base do caráter é a verdade. Automaticamente, quanto mais orarmos em línguas, mais nós oraremos os mistérios
dessa natureza de Cristo em nós. Quanto mais orarmos em línguas, mais oraremos o caráter de Cristo, mais estaremos orando e entendendo e fluindo na natureza de Cristo, na base da verdade. Ou seja, nós vamos estar conhecendo a verdade da palavra de Deus. Muitas das vezes nós nos confundimos, olhamos um texto, ouvimos algumas pessoas pregarem sobre o mesmo texto, mas ideias diferentes, e muitas das vezes nós pensamos, e agora? Quem está com a verdade? Quem está com a verdade é o Espírito Santo. Ele é que inspirou o homem para escrever. Quando você ora em línguas, você consegue desenvolver o teu espírito para ter mais sensibilidade a ponto de que a verdade do que Cristo escreveu e do que o que ele quis dizer seja transferido com clareza para dentro do teu espírito. Aí, aquelas indagações como: somos salvos pela graça ou somos salvos por se cumprir os mandamentos de Deus? Perguntas desse tipo, e perguntas como: existe predestinação ou não? Muitas dessas, e perguntas como essa e muitas outras, vão sendo reveladas, trazidas ao nosso conhecimento. Por quê? Porque ao orar em línguas, estamos orando a natureza, os mistérios da natureza de Cristo dentro de nós, aonde está toda a verdade da palavra de Deus. Eu vivo isso há muitos anos, querido, e ela não falha. Também vamos conhecer a verdade sobre nós mesmos, quem nós somos, onde nós estamos espiritualmente, porque às vezes a pessoa pode nos dar tapinha nas costas e dizer que somos um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas quando estamos orando em línguas, o Espírito Santo mostra a verdade da onde nós estamos. Ele mostra, comparando as nossas verdades com as verdades da natureza de Cristo em nós. Entende? Então, é assim que funciona. O Espírito Santo vai mostrar a verdade do que ele escreveu, vai mostrar a verdade de quem nós somos e onde nós estamos. Agora não esqueça, ele nunca vai desmotivar você. Quem tem esse papel de tentar desmotivar o homem, enfraquecer o homem e jogar o homem no pó é o diabo. Deus não tem essa finalidade. Pelo contrário, quando você estiver orando em línguas, o Espírito Santo vai começar a mostrar no teu interior aonde você está desalinhado com a verdade de Deus, aonde você está desalinhado com a verdade da natureza de Cristo que está em você. E automaticamente ele vai começar a te atrair para que você entre neste alinhamento, para você poder fluir e ser cada vez mais uma pessoa verdadeira. Mas não esqueça, isso é um processo, isso não é de um dia para o outro, isso não é no estralar de dedos, isto é um processo, leva um tempo, mas quanto mais você se entregar à oração em línguas, mais esses mistérios vão sendo entendidos dentro do seu interior. Quando oramos em línguas, nós vamos entendendo também, dentro dessa natureza de Cristo, nós vamos entendendo sobre a verdade de Deus em todas as áreas. A verdade de Deus a respeito das pessoas que estão perto de nós, das pessoas que nos rodeiam. A verdade sobre cada situação. Às vezes algumas pessoas vêm se aconselhar comigo e elas dizem assim: pastor, eu preciso que o senhor acredite em mim. Mas depois que a pessoa conta a história, o Espírito Santo me discerne, dizendo: não acredite, ele está mentindo. Já outras pessoas nem pedem isso, mas com a conversa e o aconselhamento, o Espírito Santo traz dentro de mim a confirmação de que aquela pessoa está falando a verdade. Bom, em outras palavras, quando oramos em línguas, nos entregamos à oração do Espírito Santo, nós vamos entendendo a natureza da verdade de Cristo em todas as áreas. Como ele vai sendo formado em nós, a verdade da palavra dele, a verdade de quem somos e aonde estamos espiritualmente, a verdade sobre as pessoas que nos rodeiam, a verdade sobre as situações que estamos vivendo ou que vamos viver. Sobre tudo isso vai sendo orado no nosso espírito e trazendo ao nosso entendimento. Está vendo que coisa mais interessante? Quer andar na verdade? Pastor, eu ainda não estou conseguindo andar na verdade. Eu ando com Deus e tudo, mas ainda sou mentiroso. Eu oro em línguas, mas ainda estou mentindo.
Queridos, ninguém muda do dia para a noite. O Espírito Santo não vem sobre nós porque somos perfeitos. O Espírito Santo vem sobre nós para nos ajudar a nos tornarmos perfeitos. E isso é um processo. Entendeu? Isto é um processo. Vamos continuar? Terceiro, quando oramos em línguas, nós passamos a entender com mais clareza e passamos a ter mais condição de fluir com a sabedoria de Cristo. Gente, muitos problemas da nossa vida não são oriundos unicamente de problemas. Muitos problemas que temos é por falta de sabedoria de solucionar. Eu quero te convidar, depois de escutar uma mensagem que eu tenho no meu canal, que chama-se O Sábio e o Tolo. Quase 1 hora de ensino falando dicas profundas de como você pode agir para ser uma pessoa sábia. Como ser sábio com as pessoas, sábio nos conselhos, sábio na sua vida, tá bom? Depois você visite lá o meu canal, navegue por ele e ouça essa mensagem que vai te acrescentar muito. O sábio e o tolo. Mas quando nós oramos em línguas, voltando aqui para a ministração, nós estamos orando o quê? Lembra? Os mistérios de Cristo em nós. Nós estamos orando a natureza de Cristo em nós. E dentro dessa natureza é encontrado a grande característica divina, a sabedoria. A sabedoria, nós vamos produzindo sabedoria. Você vai tendo sabedoria para falar, para calar, para entrar, para sair, para aconselhar, para solucionar problemas, para resolver questões críticas e difíceis. O Evangelho de João, capítulo 2, verso 23, tem um verso lá que eu gosto demais, que diz assim: não precisava que ninguém falasse o que tinha no homem, porque Jesus bem sabia o que era o homem. Jesus, quando andou na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. É uma coisa maluca, mas completamente possível quando nós passamos a entender as Escrituras Sagradas. Vindo da parte de Deus, é completamente possível. E dentro dessa natureza humana, Jesus, ele tinha sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. Agora a notícia boa é que quanto mais você se entregar à oração do Espírito Santo, mais você orar em línguas, você vai produzir, ou melhor, você vai entender que essa natureza já está dentro de você. É só você ir se entregando. Vai se entregando à oração do Espírito. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Quando você menos esperar, você vai ser deparado com situações difíceis, críticas, problemas, situações ruins de serem resolvidas. E o que vai acontecer? Como num estalar de dedos, num piscar de olhos, vai ser colocado, como se fosse colocado dentro do teu espírito, a solução para aquele problema e o direcionamento para aquela questão. Por quê? Porque você estava orando em línguas e no momento certo aquilo flui. É assim que funciona. Você vai orando em línguas e no momento certo vai fluir através de você os pensamentos corretos que Cristo quer que você tenha. Você vai orando em línguas e nos momentos certos vai fluir através de você tudo que você precisa para agir com sabedoria. Você vai se entregando à oração em línguas e quando você menos espera, Deus coloca dentro de você a verdade do que você precisa. É assim que funciona. Vamos para o quarto e último ponto. Quando oramos em línguas, nós entendemos com mais clareza e passamos a fluir melhor com a natureza de Cristo naquilo que é no caráter de amor. Queridos, nunca esqueça, Jesus não tem amor, Jesus é o amor. Deixa eu falar um pouquinho, fazer uma explanação sobre o amor. Nós lemos muito e já ouvimos falar muito de 1 Coríntios capítulo 13, onde diz que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo vence e assim por diante. Agora troque ali o amor e coloque Jesus, porque Jesus é a personificação do amor. E aonde está a natureza desse Cristo que é amor? Está dentro de nós. E quanto mais você ora em línguas, mais você ora esses mistérios do entendimento deste amor. Então você vai conseguir fluir e se tornar uma pessoa mais amorosa. Você vai conseguir andar
dentro daquilo que é o amor, considerando que é um processo, nunca esqueça. Agora veja, amor, a base dele é o perdão, a base do amor é o cancelamento de dívida, a base do amor é o cuidado. Tudo isso vai sendo entendido com mais clareza dentro de você. E à medida que você entende com mais clareza, você tem mais condição de praticar aquilo. Eu vou repetir que isso é importante. Quanto mais clareza você entender sobre algo, com mais clareza você entender sobre algo, mais convencido você fica sobre aquilo, vindo da parte espiritual. Quanto mais convencido você ficar daquilo, mais chance você vai ter de fluir com aquela característica. Talvez você vai dizer, pastor, eu fui abusado pelo meu pai, pelo meu próprio pai, eu fui traído pelo meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu tenho marcas terríveis dentro de mim, coisas difíceis de perdoar. Se entregue à oração em línguas, se entregue, se envolva com a oração no Espírito Santo, ore muito no Espírito Santo, e aí você vai entender que a natureza do amor, o amor está dentro de você. E à medida que você entender que o amor está dentro de você, você vai conseguir fluir com esse amor. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir cuidar, você vai conseguir cancelar a dívida, porque essas são grandes marcas do amor. Quanto mais você orar no Espírito Santo, essas coisas vão acontecer. Agora, respondendo a alguma pergunta que eu sei que alguns podem ter. Pastor, mas e quem não ora em línguas? Isso não vai acontecer? Vai acontecer. Mas para você desenvolver o teu espírito pela oração, você vai demorar bem mais. Queridos, Jesus jamais diria da importância, Jesus jamais diria que seríamos revestidos com poder e que falaríamos em outras línguas, se isso não tivesse importância e se isso não fosse um diferencial em outros tipos, em relação a outros tipos de oração. Entende? Então, é uma grande ferramenta. O batismo no Espírito Santo é para todos. Falar em línguas é para todos. Ouça a pregação que eu tenho, que eu ensino muito sobre isso. O mistério da oração em línguas. O mistério da oração em línguas. Eu falo muito sobre isso, sobre que o batismo no Espírito Santo é para todos e sobre muitas outras coisas que acontecem quando nós oramos em línguas. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo. Vai se entregando à leitura da palavra, se encha da palavra de Deus, porque a prática da palavra de Deus também abre um grande leque para que você possa entender com mais clareza a natureza de Cristo dentro de você. E aí a gente entende o mistério. Quem ora em línguas se edifica. Edificar vem do verbo, no grego, que era levantar edifício, construir bases fortes para se levantar um grande edifício. Quando oramos em línguas, nós entendemos a natureza de Cristo em nós, com mais clareza. Entendemos a santidade, entendemos o poder, entendemos o amor, a sabedoria, a verdade e a mente de Cristo. E isso vai nos edificando, nos fazendo cada vez mais um cristão melhor. Tá ok? Eu tenho muito material sobre esses ensinos. Eu tenho lá orando Cristo em nós, que eu falo também muito sobre a questão da oração em línguas. Eu tenho entendendo o seu chamado, onde eu explico sobre como a oração em línguas nos ajuda a compreender o nosso chamado, a entrar, a viver o nosso chamado. Eu tenho uma pregação também aqui no meu canal, entendendo os dons espirituais, onde eu falo sobre como a oração em línguas nos ajuda a estarmos alinhados para recebermos mais rapidamente os dons espirituais. Queridos, essa era a parte do que eu tinha para você no dia de hoje. Vá orar em línguas. Ore bastante.